da nossa Silly Season e desta vez convidámos a Vânia Moreira, que é especialista em constelações familiares. E pergunto a vocês, uau, o que é isto das constelações familiares? E será que as quatro conversas agora estão a ir por um caminho mais esotérico? Não, na realidade não tem nada a ver com isso. Tem que ver com uma conversa que nós tivemos com a Vânia e percebemos que, de facto, o equilíbrio, a energia, as relações são transversais em muitas áreas e vamos ver quão importantes são as constelações familiares para o nosso equilíbrio, mesmo sem sabermos. E é um bocadinho isso que a Vânia nos vai revelar hoje. E obrigada, Vânia, por estares aqui connosco. Eu e a Pilar estamos entusiasmadíssimas com esta gravação, com esta conversa. E eu gostava muito que tu te apresentasses e falasses de ti, porque melhor do que ninguém, tu conheces-te e podes-te apresentar. Então, conta-nos sobre ti, Vânia. Olá, obrigada por me terem recebido. Então, o meu nome é Vânia Moreira, como tu já disseste, e eu comecei nesta caminhada há quase 10 anos atrás. Ah, esta caminhada começou com um processo de autodescoberta minha, então eu precisei quase de uma tragédia pessoal, aquilo que eu senti como uma tragédia pessoal, para olhar para mim, olhar para dentro, e casei-me, meses depois separei-me, tinha pedido o meu marido em casamento, e aquilo foi um choque muito profundo, quando ao fim de 5 meses do casamento não tinha pernas para andar. Então, recordo-me que nessa altura me perguntaram o que é que a Vânia gosta de fazer. Eu, tristíssima, né? Um caco, fim da relação, um casamento que para mim era para a vida e de repente não aconteceu. E foi um processo muito. Foi uma caminhada o responder a esta pergunta: o que é que a Vânia gosta de fazer? Então eu estava muito triste e toda a gente dizia: não, tens que fazer coisas que te deixem feliz, o que é que te preenche a alma? E eu não sabia responder. Eu sabia responder se alguém me perguntasse o que é que o meu pai gostava de fazer, o que é que a minha irmã gostava de fazer, o que é que o meu ex-marido gostava de fazer, mas eu não sabia responder acerca de mim. Então isto foi um processo de caminhada interna. E nesta altura estabeleci 3 coisas que eu queria fazer antes de morrer, não é? Aquilo foi um ponto de viragem para mim, eu estava a chegar aos 30, e uma delas era olhar para dentro e fazer esta caminhada de mim para comigo. Então, ao longo de quase 10 anos, tenho vindo a explorar as constelações até que a pandemia possibilitou eu inscrever-me num curso online, que não era online antes da pandemia, sobre constelações familiares. E o curso era no Brasil e eu concluí a minha formação lá. Então, o que é Mas isto? desculpa interromper, mas estiveste a ter o curso todo online cá e depois, quando pudeste viajar, foste para o Brasil, foi isso? Por Para o causa da Brasil. pandemia. Sim, sim. Incrível, não é? Como às vezes as nossas maiores tragédias trazem as maiores bênçãos. Verdade. E daqui a minha vida transformou-se, porque eu consegui ganhar um novo olhar sobre o que é que me pesava. De repente, estávamos no meio de uma pandemia, eu já tinha uma criança pequena, e o que é que eu posso fazer daqui? Como é que a minha vida de repente é tão frustrante e é pesada e as coisas não fluem? E agora ainda por cima vem mais uma pandemia, e como é que uma pessoa sobrevive a isto? Então, foi muito um processo de descoberta em que as pessoas começaram a vir ter comigo no sentido de, espera aí, mas tu estás mais leve, o que é que aconteceu? Também quero. O que é que fizeste? Eu quero fazer. Epá, eu comecei a estudar. Ah, não, mas o que é que eu posso fazer? E então começaram a surgir grupos de constelação e falar um bocadinho acerca deste tema, que em Portugal é pouco conhecido, e a técnica das constelações familiares é misturada com outras técnicas, às vezes esotéricas. Então, o que é a constelação familiar na sua essência? Bert Hellinger desenvolveu esta técnica, observou na natureza 3 princípios base, estamos aqui a dar um enquadramento geral, ok? Uhum. Observou os princípios base que nós havemos de falar um bocadinho sobre eles e começou a perceber que na natureza não existiam ciclos interrompidos, não havia peso, não havia depressão, a doença era rara, não é? Então, o que é que se passava aqui? Porque é que nós éramos diferentes? E através destes 3 princípios é uma maneira muito fácil de nós conseguirmos identificar porque é que estamos fora do nosso lugar, porque é que a vida é tão pesada. Como é que surgiu uma depressão? A nossa vida corre tão bem e agora eu estou para aqui a queixar-me? O que é que se passa? Então, estes 3 princípios são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento é a maior dor do ser humano. E falámos sobre isso ontem, Dulce.
Sim, nós estávamos a conversar sobre isto e foi um processo de descoberta, efetivamente. Sim, o pertencimento, o que é isto do pertencer, não é? Pertencer toda a nossa vida é feita de vínculos, de relações. Sim, Nós não somos seres, nós somos seres gregários, não somos ilhas, não é? Portanto, nós precisamos de relações para tudo. Relações com os pais, com os irmãos, com os amigos, no trabalho. Ninguém existe sem relações. Então, quando uma relação não é acolhedora, nós não nos sentimos compreendidos, não nos sentimos vistos, causa-nos dor. Então, a maior dor do ser humano. Nas famílias, por exemplo, eu não tenho pai. Tens. O pai pode ter ido embora, o pai pode ter falecido, já não está cá. Mas tu tens um pai, não é? Um assunto que costuma ser tabu e que eu acho que é importante as mulheres falarem, porque a humanidade vive disto, não é? Mulheres que perdem crianças. Ah, eu nunca tive filhos. Tiveste. A criança só não pôde vir, só não conseguiu vingar. Mas tiveste, não é? O teu corpo preparou-se para isto. Há marcas no teu corpo interiores que explicam que este processo aconteceu. Então, o pertencimento é nós fazemos sempre parte de algo maior, seja a família, seja o grupo de trabalho, seja o grupo de amigos, seja a relação entre pares. E quando nós não nos sentimos vistos, compreendidos, isso causa-nos mal-estar. Ontem falámos um exemplo muito claro no mercado de trabalho, porque isto depois é transversal a diferentes áreas da vida, até a profissional. De certeza que vocês já conheceram pessoas assim, que são ótimos profissionais, têm imenso jeito para o que fazem, mas não se identificam com o grupo de trabalho, ou não sim, se sentem compreendidos e vão embora. E sim. eles até gostavam do que estavam a fazer. Sim, Vânia, desculpa, a Pilar que no fundo tem das market centers, não é? Vê isso acontecer muitas vezes, A às vezes diario. é diário, não é? As pessoas são simpáticas, têm boa energia, tudo bem, mas depois de alguma forma não. Como é que tu sentes isso, Pilar? No, obviamente, eu que ademais traballo con moitas persoas en os dos nosos market centers, pois temos máis de 100 consultores. Há persoas con las que todo fluye de forma moito máis fácil porque falamos un idioma moito máis semellante, estamos en sintonía, ¿no? É o Estamos na mesma não é? frecuencia. Entón as cosas fluyen, temos formas de ver a vida, de ver os negocios, principios máis parecidos e eso faz con que todo fluya. Depois tienes outras persoas que eu discúlpenme, mas acostumo a dizer, parece que están en frecuencia canina. Eu non comprendo como fala, non comprendo a súa forma de pensar, a súa forma de raciocinio non é lógica para mí. E entón, con esas persoas o relacionamento sempre é máis complicado e tienes que meter moita máis enerxía, non é? Porque é así. Eu acho que depois, na nosa vida persoal, que temos máis capacidade de escolla tamén, nos escollemos quenes son os nosos amigos, con lo cual, ao final, tratamos de estar rodeados por persoas con las que estemos en constelacións máis parecidas, ¿no? Porque entón, non tienes que facer tanto esforzo, mas por veces en o profesional, pronto, Sim, é complicado. Sim, non sempre temos esa capacidade al 100% de escoller con quen traballamos. Mas sim, agora imagina, se nós nomeadamente, desculpa, nós que lidamos com pessoas diferentes todos os dias, não é? E eu, enquanto consultora imobiliária, isso acontece-me. Eu esqueci-me de dizer a todos e dizer a todos que a Vânia, no fundo, também está ligada ao mercado imobiliário. Porque ela trabalha com alojamento local também, certo, Vânia? Portanto, tem graça depois de descobrirmos isto. E, portanto, também lidas com imensas pessoas diferentes, o que sim, faz com que os equilíbrios sejam às vezes mais difíceis, não é? o exemplo que a Pilar estava a dar é perfeito. Nós escolhemos as pessoas de quem nos rodeamos, no trabalho não necessariamente, na família não necessariamente. Há sempre alguém na família, não é? Que ou nos envergonha pelo comportamento que tem, ou não tem a mesma escala de valores que nós, ou é alguém que parece que não faz parte daquele grupo, não é? Daquela constelação, daquele sistema familiar. Então é uma pessoa que nós... En español acostumamos chamar a ovella preta ou grau preto.
A ovelha da negra. familia. A ovelha negra aqui também, Pilar. Exato. Então é uma pessoa de quem nós não falamos muito, é uma pessoa que colocamos mais à margem, que nem sempre é convidada, como os outros todos, para os eventos de família. Sim. E isto é uma exclusão. Então, quando num grupo de trabalho há pessoas que não se identificam com a mesma frequência energética, não é? de trabalho, de pensamento, costuma-se dizer que os malucos da mesma enfermaria reconhecem-se todos, não é? Quando vem um de uma enfermaria diferente, destabiliza ali um bocado. Então, o que é que acontece? Há sempre uma exclusão, há sempre um afastamento. E isto toca na maior dor daquela pessoa, porque é impossível viver uma vida sem nunca se ter sentido excluído, abandonado, rejeitado, não é? Esta é uma dor comum a toda a gente. Então, a partir desse momento, quando a dor se torna insuportável, a pessoa vai embora. Só que na família não podem ir embora. Então, nós temos que aprender a lidar com esta situação. E o que é que acontece? Muitas vezes, nas gerações a seguir, há pessoas que têm traços daquela pessoa que foi excluída. Ou que repete algum padrão daquela pessoa que foi excluída. Porquê? Porque todos fazem parte. Não é? Porque corre ali aquele sangue nas veias. Então, mesmo aquele não se identificando a 100% com 98% da família, não é? Com a grande parte da família, há alguém que vem apontar na direção do excluído. E aqui entramos nos padrões repetitivos. Então, 3 princípios. O pertencimento. Todos fazem parte e, de facto, podemos escolher os nossos amigos, mas na nossa família temos que trabalhar as relações. Ao fim de um casamento de 20 anos, continuamos a ter que trabalhar a relação. Com os amigos é mais fácil que nós escolhemos. O segundo princípio é a hierarquia. A hierarquia parece muito simples, mas é extremamente difícil de ser aplicado. Os pais são maiores que os filhos, porque sem os pais, os filhos não tinham a vida. Os filhos vêm dos pais, certo? Os pais eram adultos quando os filhos surgiram. Quando existe uma inversão da ordem, filhos que tomam conta dos pais, ou os filhos se sentem no direito de criticar, julgar, avaliar as escolhas dos pais, os filhos estão fora do lugar e sentem-se maiores do que os pais. Como é que isto se manifesta depois nas relações de trabalho? São adultos que não conseguem perceber bem o que é a autoridade, o maior que eles. Então, temos o filho, temos o pai. Se na forma primária de estabelecimento de uma relação, de um vínculo, que é o filho com o pai ou com a mãe, eles não conseguem lidar com isto, no mercado de trabalho também não vão conseguir lidar com a autoridade, com o chefe, com o superior. Certo. Isto é uma característica desta pessoa, não desta. Ok? Mas cabe a esta explicar o tamanho que esta tem. Olha, eu sou maior. Ok? Então, entre pais e filhos isto é óbvio. Na prática é difícil de ser aplicado. Ok? Também existe uma exceção. Vânia, desculpa, até porque aí o fator emocional, não é? E quando tu falas destas coisas, aparentemente são coisas muito pragmáticas, quase científicas, não é? Quando tu dás o exemplo das mãos, o equilíbrio, chegar aqui, chegar ali, e parece que é fácil, mas não é seguramente nada fácil, porque há a componente emocional que nos faz reagir às situações, quer no trabalho, quer em casa, quer com a família, com os maridos, as mulheres, os filhos, sei lá, os primos, quem quer que seja, não é? Portanto, essa parte emocional é complexa. Sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu no fim desafio-vos a vocês verem se conseguem estabelecer estes 3 princípios na vossa vida e eu garanto que nenhuma de vocês consegue. É tudo ocasional. Precisamente porque faz parte de uma caminhada. Então, vamos pegar na hierarquia entre parceiros, não é? Então, a hierarquia entre parceiros são equivalentes. Não há um aqui e o outro aqui. Claro que o equilíbrio faz-se como? E ontem também falámos disso. O equilíbrio faz-se assim. É impossível as duas pessoas estarem sempre ao mesmo nível. É absolutamente impossível. Porquê? Porque a única linha reta que existe é a da morte. A vida não se processa assim. Os miúdos como é que crescem? Não crescem progressivamente, dão saltos de crescimento. Certo? Uhum. É exatamente assim que se processa também nas relações. Então, Oye, disculpa, Vania, é engraçado porque eu estou casada con o meu parceiro de negocios, é o meu parceiro na vida e é o meu parceiro de negocios. E concordo 100% con lo que estás a dizer. Nunca há un equilibrio así. O equilibrio é así, que de facto nós tamén temos feito, na nosa primeira temporada falamos tamén sobre
cómo debemos vivir con el desequilibrio equilibrado, mas a vida é permanente desequilibrio e é unha procura permanente do equilibrio. Mas en relacionamento estou 100% de acordo, porque no meu caso con Carlos, tanto en casa como en os negocios, há parcelas donde él lidera máis, e yo deixo máis o control a él, há parcelas en las que él deixame o control máis a mí. Por veces puede haber algunas situaciones donde, obvio, temos que luitar para procurar ese equilibrio, mas sempre cuando há unha base de confianza grande, é máis fácil chegar lá, mas concordo 100% porque é un continuo, o relacionamento é un continuo así. É sempre um trabalho, não é? Diario. É um exercício diário, ou seja, não podemos fazer ok, isto agora está muito bom, então vou ficar tranquila e não vamos trabalhar mais na relação, seja ela qual for, não é? Portanto, há aqui sempre o investimento, o nosso investimento. E é impossível, na relação, o que está parado está morto, certo? Na natureza também é assim, o que está parado está morto. Claro. Sim. Então nós às vezes admiramos a estabilidade daquela relação, nós admiramos aquele casal, epá, e também há um ditado assim aqui em Portugal que é: de perto ninguém é normal. Então mete só uma lupa naquela relação, vais entender os movimentos. Tu vais entender, agora está tudo bem, agora não está assim tão bem. O que é que contribui para o crescimento? Haver mais movimentos ascendentes e menos descendentes. E isto é o crescimento, certo? Então, o processo, e aqui entramos já diretamente no princípio do equilíbrio, que é o terceiro. Portanto, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, o equilíbrio faz-se progressivamente. E nas relações claro, entre parceiros, é um claro exemplo disto. Porquê? Porque são equivalentes. Pilar, tu estavas a dizer, eu e o Carlos temos tarefas, temos pelourinhos, vamos chamar assim, temos departamentos na relação. E é isso mesmo. Porquê? Porque só assim é que se gera equilíbrio. Se os departamentos ficassem todos contigo, tu ias estar aqui e ele ia estar aqui. Porquê? Porque tu deste mais na relação. É impossível haver um equilíbrio quando isto passa a ser a constante, ou isto passa a ser a constante. Então, a mulher dá e o homem dá. E não precisa de dar exatamente da mesma maneira. Eu costumo dar muito este exemplo que é: o homem todos os fins de semana vai à bola, não é? E a mulher fica em casa com os filhos. Ela não precisa de ir à bola para criar um equilíbrio, porque se calhar ela nem gosta assim tanto. Mas se calhar pode ir passar um fim de semana com as amigas, não é? E então vai-se criando um equilíbrio. E este é o processo das relações. É impossível estar sempre estagnado, é impossível estarem sempre de contas zeradas, né? Limpas. É impossível. Porquê? Porque a vida acontece, porque a vida faz parte e porque nenhuma de nós vai ser a mesma pessoa no final desta conversa do que era antes. Então, se também nós estamos em constante transformação, as relações são só um reflexo disso. E aqui estamos no princípio do equilíbrio. Vamos falar um bocadinho também, a Dulce pediu-me para falar também um bocadinho acerca do feminino e do masculino, não é, Dulce? E aqui se calhar é uma boa maneira. Porque quando falaste sobre o equilíbrio, de repente chegou aqui a questão sobre diferenças entre homens e mulheres e até algumas crenças que se fala, se eu sou muito mulher e sou muito feminina, não posso ter sucesso, ou assim não vou ganhar dinheiro, ou não vou ser uma líder tão reconhecida por ter características mais femininas. E achei muito engraçado, porque é um tema já recorrente entre as nossas conversas, e achei muito engraçado de repente nas constelações familiares tu falares sobre isso. E gostava que tu nos partilhasses aqui um bocadinho connosco o porquê destas coisas e qual é a leitura que as constelações familiares fazem sobre o feminino, o universo masculino. Então, cada um tem as suas funções. Então, a mulher não consegue ter as funções do homem, o homem não consegue ter as funções da mulher, porque a essência do masculino está no homem e a essência do feminino está na mulher. Mas há mulheres com o masculino desenvolvido e há homens com o feminino muito desenvolvido. Certo? Certo. Então vamos voltar aqui um bocadinho atrás. A evolução, concordamos todos, dá 100 milhares de anos, certo? Certo. Vamos ao tempo dos homens das cavernas. O que é que a mulher fazia? Cuidava das crianças, gerava a vida, não é? A agricultura começou com a mulher, porque o homem saía para caçar.
Então a mulher tinha vários focos de atenção ao longo do dia. Ela cozinhava, ela tratava dos idosos, ela cuidava dos doentes, ela olhava pelas crianças, ela recolhia as vagas para ir alimentando a tribo, não é? Então ela tinha que distinguir entre diferentes tons de cores para identificar as que eram venenosas das que não eram. Isto enquanto ela gerava vida. O homem saía para caçar. O homem tinha que ter hiperfoco, porque se desfocasse do animal que precisava de caçar, ele morria. É uma questão de sobrevivência. Então, quando o homem fica parado à frente da televisão e não ouve mais nada, é porque a essência dele é o hiperfoco. E a essência da mulher é o multitasking. Então, há uma série de livros que nós podemos ler, e eu já passei por essa fase também, acreditem. De não, vamos evitar a mente de macaco, de andar sempre a saltar. Não, não vou entrar em hiperfoco. E nós, para nós mulheres isto é um sofrimento. Primeiro, porque estamos a rejeitar algo que está na nossa essência, e depois porque não estamos a colocar a nosso favor uma valência que nascemos com ela, não é? E o homem, eu dei-te inclusivamente este exemplo. Eu tenho um filho, rapaz, tem 6 anos, o meu filho. Eu dou-lhe 2, 3 instruções seguidas, ele não ouve. E eu fico maluca. Filho, sou eu que te educo, eu estou-te a ensinar. Como assim tu não estás a conseguir ouvir mais do que uma instrução de cada vez? Porque é a biologia dele, é a biologia do masculino. Então a mulher é nutritiva, ela gerava a vida. A mulher é acolhedora, a mulher é fluida, a mulher é emocional, por definição. E o homem é competitivo, objetivo, certo? Certo. Assertivo, agressivo. Sim, supostamente, não é? Esses são, é o padrão. Estamos a Mas falar nós do sabemos arquétipo, da que essência. isso é a essência, não é? E depois nós É, sabemos que isto, bora lá mexer bora lá mexer, vamos lá criar aqui a complexidade. Então começamos no nível 1, vamos para o nível 2. A sociedade evoluiu, não é? Portanto, a mulher deixou de ficar em casa com as crianças e passou a ter necessidade de trazer comida para a mesa através de retribuições monetárias. Ir trabalhar, ganhar dinheiro para meter comida na mesa. E de repente, se a mulher for emotiva, fluida, acolhedora, ela é vista como fraca, incapaz, ela não vinga profissionalmente, ela não progride profissionalmente e a sociedade não a recompensa, ela é vista como frágil. Então, o que é que nós, mulheres, para trazer comida para casa, o que é que nós fomos habituadas a fazer? A desenvolver o lado masculino, a ser competitivas, assertivas, objetivas, certo? Sim. Ter hiperfoco, procurar o hiperfoco, que vai contra a nossa natureza. E assim nós progredimos profissionalmente e nós conseguimos meter comida na mesa. Mas a mulher foi desenhada para gerar a vida, para nutrir. E como é que de repente ela não consegue trazer comida para casa? Então ela desenvolveu estas características masculinas e foi premiada pela sociedade por as ter. E agora querem que nós sejamos femininas, bonitas, acolhedoras, nutritivas, sensíveis, emocionais. É impossível, não é? Porquê? Porque não Nós esforçamos, vamos ver, umas vezes conseguimos mais que outras, mas depois às tantas é um flop, não é? Temos que equilibrar aqui as situações. Exatamente. Então, em termos profissionais, e falámos também um bocadinho acerca deste exemplo, que é, de certeza que vocês já conheceram alguém no mercado de trabalho que era uma pessoa leve, fluida, mais emotiva, mas que na hora de fechar um negócio, de assinar um contrato, era objetiva e pragmática. Sim, É sim. uma mulher que trabalha a sua essência do feminino, mas utiliza os seus recursos masculinos quando precisa. Uma mulher que está sempre fora do seu centro e é só masculina, é uma mulher que se perde da sua essência. Como consequência, o que é que acontece? Esta mulher, com o masculino mais desenvolvido, encontra homens mais femininos. Então, são homens que esperam que ela marque as consultas do médico, que lhes compre roupa, que no fundo é o que fazem as mães. Essa mulher acaba por dizer ao homem com quem é que ele deve e não deve sair, quem é que é boa companhia e não é. Ele vai sair com os amigos, a que horas é que ele tem que voltar a casa? E de repente ela está a fazer o que as mães fazem com os filhos. Porque elas dominam o masculino e arranjaram um companheiro que domina mais o feminino. Certo? Então, o teste absoluto é Essa, quando essa mulher é muito ditadora, ó, Vânia. Essa do dizer a que horas é que o nós marido chega fazemos a em casa, algo, em caramba. qualquer ponto da relação, todas nós fazemos isso, Dulce. E nem damos conta, nós já não nos apercebemos. Então, imagina, e de certeza que tu também já passaste por esse processo, que é, uma camisa tão gira, olha, vou comprar para o meu marido. Mas é porque sou fofinha e quero que ele fique feliz e eu também vou ficar feliz de o ver vestido com aquilo. Pronto.
Já Sim, podia ter vestido com aquilo. A questão é essa. Então, em algum momento, nunca existe. Vamos voltar a falar. A linha reta, a estabilidade é um morto, tá? Então, em algum momento, todas nós passamos por este processo. A questão é quanto tempo ficamos neste processo. Quando chega a conta para pagar, a mulher que não fica confortável que o homem paga a conta, ou que fica a pensar o que é que eu vou ter que dar em troca, é aquela mulher que tem o masculino desenvolvido. Porque qual é o papel do homem? É assegurar o perímetro. O papel do Sendo, homem. Deixa-me dizer que eu acho, e de facto, nós como mulheres já sofremos ao longo da nosa vida moitas estigmatizaciones, moitas afirmações vehementes non é? E eu acho que en realidad nada é tan preto ou branco. Concordo con lo que estás a dizer e eu garantidamente teño por veces a la hora de traballar e de gerir negocios unha componente masculina, máis pragmática, máis tamén, e nós vamos a falar bastante sobre eso na nosa segunda temporada, que actualmente en a xestão moderna, onde se valoriza moito o traballo en equipa, o desenvolvimento persoal, el lado femenino, seja entregado por un home ou por unha muller, en a xestão moderna é moito preciso, porque estamos en unha xestão moito máis centrada nas persoas, non? Eu acho. E então, esa componente femenina que moitos homes tamén están a desenvolver da mesma maneira porque se están teniendo que adaptar a un modelo de traballo diferente, actualmente tamén é moito necesaria, exactamente igual da que tú, Vania, falabas sobre objetivos, estrategia, esas componentes máis masculinas, non é? Mas quando tu me dizes trabalhar em equipa, tu deste o exemplo que tu e o teu marido, vocês trabalham em equipa, vocês têm o mesmo negócio, certo? Uma maneira de vocês aproveitarem os vossos pontos fortes é, imagina, o lado masculino é o lado objetivo, é o lado do estabelecimento de limites, certo? E o teu lado, se calhar, vai ser mais os recursos humanos. Compreendes? Porquê? Porque és Sí, mais sí, flexível, sí. adaptas, então tu deixas o ponto forte dele com ele, que é o estabelecimento de limites. É, imagina, tens alguém que trabalha convosco e que não consegue perceber a história da hierarquia que estávamos a falar, entre o masculino. Então, aqui tudo, especialmente a equipa, tudo tem a ver com um equilíbrio que se vai gerando. A melhor maneira, e eu também já tive um negócio com um companheiro, a melhor maneira de gerir isto dentro e fora de casa é deixar a parte que precisas de ser mais objetiva, que precisas de estabelecer limites para os homens, e a parte em que precisas de ser mais fluida, mais acolhedora, mais formar a equipa para a mulher. Não estou a Mas dizer... aí eu non concordo tanto, porque não, eu também eu não. acho que, como tú estabas a dizer, há moitas mulleres que já desenvolvieron outras capacidades e outra forma de gerir negocios. Con lo cual, no meu caso, por exemplo, o meu parceiro está moito máis virado a persoas que eu, é un facto, e eu estou moito máis virada a números, a objetivos, análisis, son moito máis analítica e ele é moito máis emocional. E para mí é espectacular que ele me complemente nese lado, que eu non gosto tanto, con lo cual eu acho que podemos definir como cualidades femeninas ou cualidades masculinas, se ninguén se siente ofendido por eso, eu personalmente non me sento, mas non cualidades de mulleres ou cualidades de homes, porque acho que aí é o que eu estaba a dizer, há moitos insentos, ya non há brancos ou pretos, ya non son as mulleres son as que tienen cualidades femeninas e os homes son os que tienen cualidades masculinas. Agora temos un abanico de insentos moito máis engrasado, na miña opinión. Consegues perceber isto? Estamos a falar de arquétipos, não é? Estamos a falar aqui de claro. Claro, com todas as nuances e com toda a evolução. E era aquilo que estávamos a dizer há bocado, não é? De facto, as pessoas depois percebem
o que é suposto, onde é que uns se sentem mais confortáveis e outros se sentem menos confortáveis e articulam as situações. Pronto. E um exemplo muito claro que explica isto. Imaginem uma relação entre duas mulheres ou entre dois homens, uma relação homossexual, não é? Há sempre um que assume Claro, algum feminino e o masculino. E as relações são isso mesmo. Porquê? Porque tu tens que levar o barco para a frente e de vez em quando há um que agarra no leme e outras vezes há outro que agarra no leme, não é? Então, se tu precisas de utilizar o potencial máximo e a força, tu vais à tua essência. Mas isso não quer dizer que tu não sejas capaz. Lembras-te no início, quando eu estava a falar de mim, fui eu que pedi o meu ex-marido em casamento. Quão desenvolvido eu não tinha o meu masculino. Eu trabalhava numa multinacional na altura, geria 10 países mais a Índia, só eu. Portanto, eu era uma mulher aguerrida, e tenho muito orgulho disso. Agora perguntem-me, ou vamos voltar uns anos atrás, vocês que me perguntassem quem é a Vânia. Aquilo que me definia, essencialmente, ou a primeira coisa que eu vos dizia, era relacionada com a área profissional. Porquê? Porque eu tinha muito orgulho e porque isso me definia. E depois, ao fim de algum tempo, ao longo da minha caminhada, comecei a perceber que faz muito mais sentido me definir o ser do que o fazer. E nós, claro. mulheres, somos educadas para fazer. Para fazer para ser aprovadas, para fazer para receber amor, fazer para nutrir, fazer para cuidar. Então, chega uma altura em que nós nos descentralizamos do ser, quem é que nós somos. E achamos que o nosso valor se define pelo que nós fazemos. E aqui é uma mulher jamais desconectada com a sua essência. Porque ela está a olhar de fora, não está a olhar para dentro. Não é? Então, tudo isto é um processo em que, naturalmente, como tudo na vida, temos dias em que estamos mais centradas, e nós mulheres passamos muito por isto, não é? Não é à toa que é a lua que nos rege, são as fases. Passamos por dias que estamos muito mais centradas e conectadas connosco, e há dias que a vida acontece e temos que meter os miúdos nas atividades, e temos que ir ao supermercado, e temos que pôr a roupa a passar a ferro, e temos que ir cozinhar o jantar, e que temos uma data de pepinos para descascar no trabalho, não é? Então, precisamos de ativar o nosso masculino. Mas cada mulher tem masculino e feminino, cada homem tem masculino e feminino, porque Claro, vimos aí também. A questão é, a tua essência enquanto mulher é o feminino, a essência do homem enquanto homem é o masculino. Essa é a força dele. Então, também falámos um bocadinho acerca disto, que é, depois há uma altura em que nós somos mulheres e resolvemos ser mães. Não é? Somos amplamente mulheres, transpiramos o nosso feminino e decidimos ser mães. E a sociedade de repente é cruel connosco. Porque uma mulher que é mãe e se cuida, não é boa mãe. Porque uma mulher que sai para trabalhar e que gosta de trabalhar e se realiza no trabalho e não está tanto tempo em casa como a sociedade acha, é uma mulher que não é boa mãe. Então, quando nasce a mãe, nasce a culpa. Mas nós somos mulheres na nossa essência, não somos mães na nossa essência. Mãe é uma consequência do papel de mulher, que não é uma consequência do papel do homem. Então, ser mãe é uma das N componentes que existem dentro da mulher. E olhem aqui o nosso multitasking, mais uma vez, dos diferentes papéis. Claro, Então, por isso é que há mulheres que desde o início têm muito claro que querem ser mães e ter filhos, e há outras mulheres que vivem tranquilamente sem a maternidade. E felizmente cada vez isso é mais aceito, ou seja, as mulheres que decidem não ter filhos não têm que se sentir culpadas por isso, porque era o que tu estavas a dizer, a sua essência é ser, a nossa essência é ser mulheres, não é ser mães. claro. Não, e sabes, e são mulheres que se põem a serviço da vida, mas de outra forma, não necessariamente gerando a vida. E está tudo certo, não Claro. é? Uhum. Então, aqui é muito mais acerca de tu olhares para dentro, de tu saberes quem tu és, de tu conseguires responder quem é Pilar, quem é Dulce, sem referências externas de trabalho, de filhos, mas genuinamente quem é que vocês são, do que outra coisa qualquer, porque a sociedade já nos mete em caixinhas, não é? E são cruéis, porque se Mas tu estás cheira-me fora da... cheira-me que isso quando é um bocado como procurar o Big Why, descobrir qual é o motivo que nos leva a sair da cama todos os dias. Essa coisa do descobrirmos a nossa essência e percebermos quem somos nós, independentemente da família ou do trabalho, somos mais competentes, menos competentes, produzimos mais ou menos.
é um exercício que pode provocar muita dor, porque é uma descoberta muito complexa, não é? De repente tu perdes a tua identidade, não é? E é normal que quando nos perguntam quem nós somos, é normal que as primeiras coisas quase que respondemos era aquilo que tu disseste ainda há bocado, é o que é que eu faço, o que é que eu produzo, que sucesso é que eu tenho, e Sou mãe de não sei quantos filhos, não é? É sim, isso. pois, é verdade, sim. Então, é muito interessante E porque ese nivel de autoexigencia que sempre tamén nos temos falado moito sobre eso, Dulce, que queremos estar con todos al 100%, queremos estar en un nivel de servizo até con a nosa familia exemplar ¿no? Sempre queremos estar fantásticas, divinas, sonrientes y súper eficientes. Y por otro lado, llegan a nos piden cosas y vamos, porque tenemos una dificultad enorme para decir Que não. no. E já estamos assim, com os cabelos todos no ar, e vem alguém com uma urgência, uma amiga, mas é só 5 minutos e a gente vai. Não é? E largamos tudo e a gente vai, porque é rápido, e nós damos conta. A questão é que nós damos sempre conta. Só que se nós aprendermos a dizer que não, sobra mais para tempo de qualidade e sobra mais para nós. Sim. E aqui podemos pegar no exemplo do copinho de shot e de um copo de meio litro. Este não é meio litro, mas é maior, assim vocês conseguem ver bem. Então, as mulheres têm muita capacidade de dar, mas muitas vezes relacionam-se com pessoas que têm menos capacidade de dar, e está tudo certo. Mas o que é que a mulher faz? Eu fui treinada para dar amor fazendo, não é? Então elas enchem o copo e transbordam o copo de shot e ainda têm uma data de amor para dar e de cuidado para dar. E entretanto, o copo delas esvazia. E quem é que repõe o copo delas? Elas vão buscar aos copinhos de shot a quem deram. E aqui entra a frustração. Primeiro, porque nós afogamos os outros de amor, de cuidados, de atenção, de carinho, e nós não nos demos a nós próprias. E de repente colocamos a responsabilidade de encher o nosso copo nos outros. E eles nem sempre estão disponíveis, porque têm menos para dar até. Mesmo com o copinho de shot, dê tudo o que tem. Aquele copo grandalhão, não é? Não o vai encher. Pois E não. é aqui que se mantém o desequilíbrio. É aqui que se mantém o desequilíbrio. Então, nós mulheres que tanto fazemos, que tanto temos para dar, também temos a capacidade de multiplicar este amor, este cuidado, esta nutrição, porque é a nossa essência. Então, o que é importante? É darmos na medida do que o outro consegue receber, mas também darmos a nós próprias e nos nutrirmos, nos cuidarmos, porque também precisamos. E nós só temos para dar o que transborda em nós. Se nós não tivermos, se o nosso copo estiver vazio, como é que nós vamos cuidar dos filhos como deve ser, do marido, do negócio? Como é que as coisas vão prosperar? Como é que nós, mulheres nutritivas, vamos fazer crescer? Nos, en a nosa primeira temporada, cando falamos de estas situacións, a unha imagen que nos conversamos, que foi a imagen de os avións con a máscara do ar, non é? Tú en un avión primeiro tienes que estar tú en conforto para conseguir axudar a outros. En a vida é exactamente igual. Si tú non estás en conforto, a túa capacidade de axudar incluso estas persoas que son moito dadas a se dar, traten primeiro de vosés, porque senón a cualidade lo que van a dar é fraco, non van a conseguir daros o millor, con lo cual non é unha cuestión de egoísmo, até para as persoas máis entregadas tienen que tratar de elas propias, porque senón non consiguen dar cosas de cualidade ni o seu máximo, non é? Sim. Sim, aliás, nós até na primeira temporada falamos do livro do Dar e Receber, do Adam Grant, e ele fala muito sobre isso, não é? A capacidade de dar, a capacidade de outros retirarem só, não é? E quão importante é, acima de tudo, e não há um ato de egoísmo, nós darmos a nós próprios. Porque se nós não estivermos bem, efetivamente, não conseguimos colocar os outros bem também. E muitas vezes as pessoas que são muito givers, não é? As pessoas que dão muito, esquecem-se imenso disso e depois há um momento em que há uma quebra, estão mesmo lá embaixo que não conseguem dar absolutamente mais nada. Tem que ver com essa exaustão
essa perda de energia, o dar. Tem uma coisa engraçada que diz que nós, agora não sei precisar, mas diz que há imensos estudos que dizem quanto é que nós, por exemplo, pessoas que fazem voluntariado, até para o voluntariado há um limite, porque depois nós não conseguimos dar em qualidade, porque já estamos exaustos. E é muito engraçado ver isso, ler e aprender sobre isso, nomeadamente agora nas questões familiares, que a Vânia vem falar de um tema-chave para todos nós, que é o dizer que não, e já falámos muito sobre isso. Mas interrompemos-te, Vânia, o dizer que não, a importância do dizer que não. O que vocês me dão é a vida real e é isto mesmo. Nós chegamos a uma altura em que não dizemos que não a nada, somos formatadas para dar, para ser boas meninas, não é? Para cuidar, para nutrir, e Deus nos livre de dizer que não a alguém para olhar para nós. Hoje em dia, por exemplo, eu já bloqueio períodos na agenda em que eu cuido de mim. Acabou, não há nada que entre aqui. Claro que se me ligarem na escola do miúdo, eu vou correr. Não vou arranjar as unhas ou cortar o cabelo enquanto o miúdo está na escola com uma emergência, não é isso, mas eu bloqueio estes períodos. São meus. Porquê? Porque eu preciso me nutrir, eu preciso me cuidar. Porque senão eu vou estar a dar ao meu filho, ao meu companheiro, aos meus pais, aos meus amigos, aquilo que sobra, o resto, não é? Então isto também se trata muito acerca de deixar os espaços vazios. Porque não é só um fardo o ter pouco para dar, não é? Como também é um fardo ter muito para dar. Tu queres destruir uma relação? Dá. Chega ao pé de uma pessoa com quem tu tiveste um encontro, pá, e oferece-lhe um iPhone, por exemplo. Vamos imaginar. Tem tudo para correr mal. Porquê? Porque tu estás a estabelecer uma relação à partida assim. E este já tem este caminho todo para percorrer. Então tu já estás à partida numa posição de desequilíbrio. Agora, há muita gente que fica muito mais confortável em dar do que em receber. Quem está habituado a dar, regra geral, exercitou pouco o músculo do receber. Porquê? Porque há sempre uma contrapartida. Porque eu estou confortável em dar, eu tenho para dar, porque não? E esquecem-se de olhar para o outro e ver a capacidade que ele tem de receber. E tu não podes pedir de alguém o que ela não tem para te dar. Então, muitas vezes nas relações gera-se um desequilíbrio que se cria à partida, porque nós achamos que somos boas meninas se cuidarmos, se nutrirmos, se fizermos todos os papéis, o da amiga, o da mulher, o da mãe, todos. E chega uma altura em que o papel da mulher, que efetivamente é aquele que estabelece o vínculo entre parceiros, fica vazio. Porquê? Porque tu estás aqui em cima e porque ele está aqui em baixo. E de repente a distância é tão longa que é uma montanha para ele chegar lá. E o que é que este faz? Continua a ser um filho da outra senhora e faz qualquer coisa que fere este morto e vai-se embora. Ou arranja uma maneira deste o mandar embora. E este continua a ser cada vez mais santo e este cada vez mais pecador. Porque este deu, mas este não tinha capacidade. Então, Oye, eu posso partillar con vocês, non sei se faz moito sentido, mas eu estou casada con un home que tiene 2 fillos, eu já falei desto no noso podcast, mas eu non teño fillos. Entón, para mí, e pronto, é un desafío, porque eu, como non hai, adaptarme a viver agora a unos adolescentes encantadores e que adoro, mas pronto, non é a miña praia, pronto, é ir á praia, non ir a trenos de fútbol ou whatever, pronto. Entón, mas eu conseguí encontrar un equilibrio porque para o meu marido o seu principal foco son os seus fillos, non é? Eu non sou a primeira coisa no seu orden de prioridades e está todo ben, el ten fillos, eu non. Entón, eu a forma que tive, porque isto a mí en un inicio me criaba, debo confesar, un bocadiño de confusão. Eu encontrei o equilibrio metiéndome a mí no primeiro lugar e dizer, ok, entón, ese tempo que tú tienes que invertir, ese tempo e esa entrega que tú tienes que invertir con os teus fillos, que para mí, si entrego a ti, a nosa relación fica completamente desequilibrada, voy a tratar de mí, entón, eu voy a tratar de mí e ese tempo eu faço o que ou vou con as miñas amigas, ou vou a facer un podcast, ou vou con os meus pais, ou, estás a ver, máis es tempo en el que eu decido que faço conmigo propia. E el, entón,
quiero con esto decir que concordo plenamente, no podes estar sempre tú a entregar, tienes que ter unha visão moito máis analítica e procurar equilibrios, porque senón a coisa fica, não é? Desequilibrada. Sim. Mas à luz das constelações familiares, aquilo que onde tu encontraste o equilíbrio é o equilíbrio que as constelações defendem. Vamos imaginar que tu tens uma relação e vocês têm filhos. Os filhos não vêm em primeiro lugar, porque senão tu estás constantemente com o foco nos filhos, um dia os filhos vão à vida deles, não é? E o casal não sabe o que é que vai fazer um com o outro, porque nunca estabeleceram, nunca trabalharam aquele vínculo, porque estavam focados nos filhos. Então, quando os filhos são daquele casal, em primeiro lugar vem a estrutura da família que não existe sem o casal. Os filhos vêm em seguida. Agora, imagina, como o caso do Carlos. Há aqui uma separação, há filhos e há um novo relacionamento. Quem é que veio antes? Hierarquia. Os filhos. E a prioridade deles são os filhos. E a seguir é a relação. E tu não tens filhos. Então a tua prioridade és tu. E está tudo certo. Então, tu pões-te em primeiro lugar, tu nutres-te para depois poderes contribuir e acrescentar à relação. Ele renova-se nos filhos e certamente tem momentos para ele também, e tu renovas-te em ti, com as tuas amigas, nas tuas saídas, e depois podem se encontrar e contribuir com aquilo que cada um aprendeu, desenvolveu, descobriu, não é? Claro. E isto é o que torna uma relação com um propósito comum duradoura. Porque tu estás-te a alimentar para poderes dar. Sim, tu tens muita razão e aqui eu até vou dar também um exemplo engraçado, que é que há uns anos uma amiga minha mais velha que eu e que casou por aí 5 ou 6 anos antes de mim, estava-nos a contar que tinha ido fazer umas caminhadas com o marido, assim um programa qualquer. Nós ficámos todas a olhar e achámos aquilo muito estranho, conhecendo o marido dela e conhecendo a ela, tipo, de repente eles resolveram fazer isto, porquê? E nós até rimos e depois perguntámos, mas porquê estás a fazer isso? Tipo, quase disparate. E ela disse uma coisa muito sábia, que tem que ver com a questão da hierarquia que tu falaste agora, que foi, vocês ainda não passaram por esta fase. Nós neste momento já temos os filhos a saírem de casa. E portanto, o que está a acontecer é que os filhos começam a sair de casa e tu de repente olhas para aquela pessoa com quem estás casada há 20 anos ou mais de 20 anos e já não sabes o que é que tens em comum, porque não houve porque a relação foi construída com base nos filhos e não com base no casal. E por isso é que se calhar nós nos apercebemos que há tantas pessoas que acabam por se separar já quando os filhos já estão crescidos, porque de repente as pessoas crescem de formas diferentes, encontram o seu caminho de forma distanciada e já não conseguem encontrar-se novamente. E há aqui outra coisa, que é o casal que olha só para os filhos, quando encontra um vazio, já está absolutamente desconectado. Certo? Sim. Os filhos vão seguir o seu caminho. O meu tem 6 anos. Este ano, no verão, eu notei uma diferença brutal. O passarinho já está a começar a crescer do ninho. Tem 6 anos. Claro que ainda vai estar comigo mais tempo, obviamente, mas eles vão ganhando autonomia. Nós criamos os filhos para o mundo, não é? É isso que nos honra. Eles avançarem, eles seguirem, eles irem à vida deles e serem felizes. E ainda bem, e faz parte da herança que nós temos que lhes deixar, do legado, não é? Claro que sim. Agora imagina um casal que nunca se olhou, não se nutriu. Porquê? Porque havia ali dificuldades e preferiram focar nos filhos porque era mais fácil. Em vez de perderem tempo para olharem um para o outro. O que é que nós podemos fazer? Do que é que nós gostamos? Que pessoas somos agora depois de ser pais? E é muito isto. É que pessoa sou agora? Já fui mãe? Já mudei de emprego? Já viajei pelo mundo? Que pessoa sou eu agora? Então, esta busca, este reconhecer-me, este responder quem é a Vânia, é algo que não deixa de ser constante porque estamos em permanente mutação. Não é? E é unha pregunta que como tú estabas a dizer a un inicio, surge de forma moito máis fácil cando estamos en unha situación límite na nosa vida, unha situación de crisis, porque crisis ao final é unha ruptura con o establecido e unha mudanza radical. A palabra crisis non tiene que ser levada sempre no lado mau, digamos, peyorativo, mas
eu convidaría as persoas que nos están a ouvir a procurar ese que quero, que sin precisar de passar por uma situação traumática. Sim, Ok, fazer isso de uma forma voluntária. Exato. Já falámos muitas vezes, que é reservar um tempo para pensarmos sobre assuntos que são importantes para o nosso eu e que nos vão ajudar a todos os níveis, a nível pessoal, a nível profissional, o encontrarmos connosco e muitas vezes a maior parte das pessoas, e quando nós entregamos, às vezes nós damos algumas formações e perguntamos: sabem qual é o vosso big as pessoas, ou qual é o vosso objetivo, não é, Pilar? E as pessoas ficam sempre bem, até é um momento desconfortável. Nós percebemos que as pessoas, bem, já estão aqui a fazer perguntas às quais eu não sei responder, não é? É sempre. desconfortável, não é? Estou desconfortável porque o de fora é que me define, os filhos é que me definem, os Claro. trabalhos que me definem, claro. A pergunta Oye, tem que estaríamos aquí horas y horas en nuestra conversa. No sé si Vania quiere decir algo para Claro. fechar Conversa. fechar a nosa conversa con unha dica ou Sim. algo que queira para fechar? Todos nós temos momentos em que estamos mais pesados, não é? Em que a vida não flui, em que temos dificuldades. E a minha sugestão é: olhem para estes 3 princípios e percebam qual deles ou quais deles vocês estão a transgredir. Portanto, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Boa. Excelente, excelente dica. Bem, a nossa conversa termina aqui. Como já disse a Pilar, ficaríamos aqui muitas horas à conversa. Já sabem, partilhem o podcast com quem achem que vai ser útil, não é? Façam like nas redes sociais, divulguem e Façam perguntas, comentários. Sim, foi uma coisa que a Vânia também disse. Se havia alguma forma das pessoas que nos ouvem poderem levantar questões, eu disse-lhe que sim. No YouTube podem colocar lá questões, portanto, tranquilo, bora lá. Vânia, mais uma vez, muito obrigada. Pilar, Muito obrigada, Vânia. Pilar está de férias e interrompeu as férias para fazer aqui o podcast. Foi um prazer, Foi bom. como sempre. Beijinhos e obrigada. Beijinhos.